Olá, vamos a mais uma aula temática do nosso Instituto Pró Justiça com o professor mestre Jefferson Antonioni Rodrigues, da disciplina de Hermenêutica Jurídica. Nesta aula, nós iremos tratar sobre os métodos e conceitos clássicos aplicados à interpretação constitucional. E se vocês observarem esse primeiro slide, será que tem algo de errado nele? Temos que observar. Enquanto operadores do direito, temos que analisar tudo e propositalmente está escrito interpretação de maneira incorreta. Nós temos que prestar atenção em tudo. Isso é proposital para vocês se atentarem a tudo que está ao nosso redor. Dentro desse conteúdo, que se refere aos métodos e aos conceitos clássicos aplicados à interpretação constitucional, nós vamos destacar três pontos principais. O primeiro deles vão ser as afirmações doutrinárias. O segundo ponto, as formas de interpretação. E o terceiro ponto, dos princípios de interpretação constitucional. Nós sabemos que não há diferença entre interpretação e hermenêutica. E dentro das afirmações doutrinárias, nós destacamos que doutrina, num primeiro momento, é o estudo aprofundado realizado pelos cultores, pelos estudiosos do direito clássico, é a erudição jurídica que nós denominamos. Dentro dessas afirmações doutrinárias, nós vamos destacar 10 pontos importantes. E nessas afirmações doutrinárias, nós temos como primeiro ponto de partida que a interpretação da norma é influenciada pelo seu intérprete. Se eu sei um determinado conteúdo, é do conteúdo que eu conheço que eu vou fazer a interpretação da norma jurídica. Ou seja, se eu sou um jurista com grande conhecimento teórico, com senso comum teórico bem formado, a minha interpretação da lei será uma interpretação diferenciada daquele que não tem uma boa fundamentação teórica. No número 2, nós temos que a realidade do mundo dos fatos também influencia diretamente a interpretação constitucional. Ou seja, quando nós formos interpretar a Constituição Federal, tudo que está ao nosso redor, tudo que acontece na nossa vida em sociedade, realidade de mundo, vai influenciar no modo com que nós, enquanto intérpretes da lei, vamos efetuar essa interpretação para aplicarmos a lei, seja a favor ou contra, dependendo da função que estivermos exercendo. No item 3, a norma constitucional não tem existência autônoma em face da realidade. Não basta a norma constitucional, que é a nossa norma hipotética fundamental, ela ter existência na nossa vida, no nosso cotidiano, se ela tiver autonomia prática. A norma constitucional não tem existência autônoma, ela precisa ter uma correlação com o nosso cotidiano, senão será uma lei que eu não preciso da existência dela. Ela pode ser uma lei revogada. O quarto item traz que a interpretação constitucional deve alcançar o objetivo, a concretização da norma constitucional. Então, interpretar a Constituição Federal tem como objetivo trazer os detalhes dessa norma constitucional. Por que ela foi criada? Por que ela é necessária? Num quinto item, nós podemos trazer que a hermenêutica constitucional traz consequências para toda a sociedade. E com isso nós vamos destacar o papel da constitucionalidade. Para termos uma lei constitucional, ela deve ser aprovada pelo nosso Congresso, não é verdade? E sendo aprovada pelo nosso Congresso, nós vamos ter certeza que a sua aplicabilidade será sempre constitucional, desde que ela atenda aos ditames da nossa realidade. Número 6.
Interpretar a Constituição normativa é, sobretudo, atualizá-la. A cada momento em que nós interpretamos a Constituição, nós interpretamos de maneiras diferentes e de modos diferentes. Se eu estou do lado acusatório, eu vou interpretar de uma maneira, se eu estou no lado defensivo, eu vou interpretar de outra, e se eu estou no papel de juiz imparcial, eu vou interpretar de uma maneira diferente. E com o passar dos anos, dos estudos, da aquisição de conhecimentos, nós vamos buscando novas formas de interpretação, vamos tendo outros entendimentos que dantes nós não tínhamos. Número 7. É sempre necessária a aplicação de uma interpretação construtiva para garantir a força da Constituição. Eu sempre tenho que analisar a lei, a norma constitucional, de maneira construtiva. Isso se analisa buscando fundamentação teórica. Se eu fundamentar a norma constitucional teoricamente, sendo para o lado crítico ou não crítico, justo ou injusto, eu vou estar fazendo uma interpretação sempre positiva, porque essa minha interpretação vai estar sendo fundamentada em algo, ela estará sendo fundamentada em algum doutrinador, em algum cultor do direito. Então, essa construção, essa análise vai ser sempre construtiva, essa análise interpretativa será sempre positiva. 8. A interpretação emana poder. Interpretar é uma forma de poder. Desse poder que advém da interpretação constitucional, torna-se indispensável o estabelecimento de meios que evitem uma interpretação desarrazoada, capaz de provocar injustiças. Uma interpretação incorreta pode causar uma grande injustiça dentro da vida em sociedade com a aplicação da lei. Observaram alguma palavra incorreta nesse slide aí? Eu acho que tem. Presta atenção. Será que tem algo proposital aí escrito errado? Depois me contem. Número 9. Há a previsão doutrinária de regras, métodos e princípios de hermenêutica que permitem um certo controle sobre a atividade interpretativa, garantindo uma certa uniformidade, ou seja, alguns pontos comuns estarão presentes na atividade interpretativa para a busca de um equilíbrio. Existem alguns pontos que, ao interpretarmos a norma constitucional, nós vamos observar que eles são sempre pontos em comum, quase que imutáveis, e a isso nós vamos denominar lá na frente como princípios. Número 10. A liberdade do operador do direito existe. Cada um é escultor do seu destino, mas não é absoluta, já que se encontra limitada por determinadas regras. Nós estamos dentro de um ordenamento jurídico absoluto que nos impõe uma interpretação. Nós podemos interpretar da forma como quisermos e bem entendermos, porém, somos meio que limitados nesse modus interpretandi, porque a liberdade do operador em interpretar pode influenciar positivamente ou negativamente na aplicabilidade de uma lei, de uma norma constitucional. Resumindo tudo isso, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que a interpretação constitucional ela é peculiar e de extrema importância devido à sua superioridade hierárquica. A Constituição Federal está no topo da pirâmide, a nossa norma hipotética fundamental, segundo Hans Kelsen, em teoria pura do direito. Natureza da linguagem, conteúdo específico e caráter político, tudo isso compõe a interpretação constitucional, compõe o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, o nosso senso comum teórico,
é composto de linguagem, de conteúdos específicos do direito, né? E tem todo um caráter político de uma relação entre pessoas, porque direito é cultura e direito se aplica na relação entre pessoas. O primeiro ponto nós vimos. Vamos passar para o segundo ponto. E o segundo ponto trata das formas de interpretação. Mas o que é interpretar? Interpretar é a identificação da ideia principal. A partir daí, localizam-se as ideias secundárias ou fundamentações, as argumentações ou explicações que levem ao esclarecimento das questões apresentadas. É buscar um melhor entendimento daquilo que nós estamos fazendo, não é verdade? Com isso, dentro das formas de interpretação, nós temos dois pontos importantes: o subjetivismo e o objetivismo. O subjetivismo baseia-se na vontade do legislador, fundamento histórico. Em que ele se baseou para criar essa lei? O que está acontecendo nesse determinado momento histórico da sociedade para que se crie essa lei, para que se crie essa norma constitucional? E o objetivismo, que é a vontade objetiva e autônoma da lei. É aquilo que está escrito, é o direito positivo, é a materialidade do direito. E essas interpretações ainda podem ser quanto à origem, quanto ao resultado ou extensão da interpretação, quanto aos métodos clássicos também. A interpretação quanto à origem se subdivide em legislativa, executiva, judicial, doutrinária e autêntica. A interpretação quanto à origem legislativa baseia-se na estruturação, no processo legislativo. É a apreciação dos atos do chefe do executivo, que tem um limite para sua atuação. Está ligado ao direito administrativo, né? A outra forma de interpretação quanto à origem é a executiva, que baseia-se nos princípios da administração pública, como eu acabei de ressaltar. A outra forma é a judicial, baseada no controle de constitucionalidade e aplicação da norma. É afinal e vincula os outros poderes, utiliza a doutrina como subsídio básico para a interpretação. E aí nós temos a interpretação doutrinária, que é aquela realizada pelos juristas, pelos cultores do direito. E por fim, nós temos a interpretação autêntica, norma de interpretação editada com base em outra norma pré-existente. É eu fazer uma interpretação com base numa lei que já existia e não numa lei nova. Importante ressaltarmos aqui na nossa disciplina e nesse momento que nós estamos estudando, que todos os destinatários de uma norma são sujeitos ativos de interpretação. A interpretação é um processo aberto, no qual estão envolvidos os poderes estatais, os órgãos públicos, mas também os cidadãos, os grupos sociais, os guetos, as comunidades, os bairros e aí por diante. Interpretar cabe a todos nós, mas como eu já ressaltei, essa interpretação vai sempre se basear naquilo que eu tenho como formação do meu senso comum teórico. A outra forma de interpretação, ou seja, quanto à origem, nós já falamos. Agora, quanto ao resultado ou extensão da interpretação, nós temos dois posicionamentos. O primeiro é declarativo e o segundo é restritivo ou extensivo. A interpretação declarativa é aquela em que as palavras da norma coincidem com o seu sentido gramatical e com o elemento lógico. A outra forma de interpretação quanto à extensão ou resultado é a restritiva ou extensiva. Ambas surgem da incongruência da interpretação lógica com a gramatical. Aplica-se a interpretação restritiva quando devem assegurar direitos, garantias e a fixação de prazos.
E aplica-se a interpretação extensiva quando nós nos deparamos com normas gerais que tragam benefícios, punições, de natureza fiscal, dentre outras. Falar dessas formas de interpretação parece, num primeiro momento, algo muito dificultoso, mas com o desenvolver da nossa disciplina, que está apenas começando, nós vamos descobrir que existe uma forma de tornar isso tudo mais fácil e nós vamos conseguir aplicar isso sem perceber. E quando nós voltarmos a esses conteúdos, a esses conceitos, nós vamos ver, olha, isso aqui é tal coisa. Vocês vão perceber isso. A última forma de interpretação é quanto aos métodos clássicos, ou quanto aos métodos eruditos. E o ícone dessa forma de interpretação é o Savigny, que vocês já ouviram falar muito lá no direito civil. As formas de interpretação quanto aos métodos eruditos ou clássicos são gramatical, que é o significado linguístico que se dá ao texto constitucional. É o início e o limite e a base da interpretação. Ele deve ser moderado para evitar injustiças e fraudes. É eu pegar o texto constitucional e analisar palavra por palavra, analisar de maneira linguística. Histórica, busca o sentido da lei através dos precedentes legislativos e trabalhos preparatórios. Tem papel de destaque na interpretação de todas as leis, não condiciona nem vincula o intérprete. O outro meio de interpretação clássica é a sistemática, que dá unidade ao ordenamento jurídico. O direito está na norma que convive harmonicamente com o todo. A Constituição em si também é um sistema. É a organização que o filósofo Descartes já tratava lá na filosofia. Tudo tem uma ordem, tem um objetivo, tem um porquê, tem uma ordem que vai desenvolvendo o conteúdo que começa do mais simples para o mais complexo. E aí nós temos a forma de interpretação através do método clássico erudito, denominada de teleológica. Não é teológica, é teleológica, que significa finalidade. A finalidade pode evoluir sem que ocorra alteração no texto legal, fundamento racional da norma capaz de definir com o tempo o conteúdo nela inserido durante a sua vigência. Toda norma, quando ela é criada, baseada no fato histórico que está acontecendo num determinado momento, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo de determinada lei ter eficácia no ordenamento jurídico? Se ela não tiver eficácia e aplicabilidade, eu não preciso dela. É a interpretação teleológica. Também tem alguma coisa estranha nesse slide, né? Depois vocês vão me contar lá no fórum aonde tem coisas estranhas nos slides que eu estou apresentando para vocês. Eu avisei que é proposital, hein? Quero ver se vocês estão prestando atenção mesmo. O último ponto da nossa disciplina, da nossa aula de hoje, trata dos princípios de interpretação constitucional. E por princípio, nós entendemos como a essência, ou seja, é eu pegar tudo que existe dentro da Constituição Federal e destacar os pontos mais importantes. Esses pontos mais importantes são denominados princípios. E lembrando que o juiz pode dar uma sentença baseada em princípios. Princípio é a síntese da essência do ordenamento jurídico. No caso, é a síntese dos pontos mais importantes da Constituição Federal. Prestem atenção nos slides. Tem coisinhas aí para chamar a atenção de vocês. Nós estamos numa aula de interpretação. Ela é ligada à língua portuguesa, né? A linguagem forense, ao português jurídico. Princípios são a síntese dos valores mais relevantes, mais importantes do ordenamento jurídico, que radiam-se por todo o sistema. Por isso, violá-los é mais grave
que violar uma própria lei. Olha que interessante. Dentro dos princípios, nós vamos destacar alguns princípios que serão os princípios base de análise e que mais adiante nós os estudaremos detalhadamente. Princípio é a definição, é o mandamento nuclear de um sistema organizado. Nós estamos inseridos dentro de um sistema. Vocês se lembram que Norberto Bobbio falava disso na teoria do ordenamento jurídico? Ele fala na inserção dentro de um sistema, depois vem Pierre Bourdieu e vai dizer que dentro do sistema existem alguns hábitos e esses hábitos, que ele vai chamar de hábitos ecológicos, vão estar presentes dentro do nosso viver em sociedade e nós vamos criar as nossas leis, as nossas regras de conduta dentro destes hábitos. É um verdadeiro alicerce, é a disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo o espírito, servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá um sentido harmônico. É dentro dos princípios, é com base nos princípios que nós fazemos a nossa interpretação, a nossa análise hermenêutica. E os princípios mais importantes que eu destaco para vocês são princípios fundamentais, os princípios gerais ou de garantia, quando falamos de garantismo constitucional, princípio da supremacia da Constituição, quando eu for aplicar a norma, primeiro eu vou usar o seu grau de hierarquia, não é? Primeiro a Constituição Federal, depois os tratados ou as convenções internacionais e de direitos humanos, depois as normas denominadas como infraconstitucionais. O princípio da presunção de constitucionalidade das leis, que diz que se uma lei foi aprovada no Congresso, ou seja, se ela teve aprovação nas duas casas, ela é constitucional. Princípio da interpretação conforme a Constituição Federal, sempre me basear na Constituição Federal, nas minhas análises hermenêuticas, na minha escrita e na minha oralidade. Princípio da unidade constitucional, princípio que ressalta que a Constituição ela é una, ela é indivisível, ela é o poder supremo que nós temos dentro do nosso Estado, da nossa nação. Princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. As coisas devem ser realizadas dentro ou na medida das suas proporções. E princípio da efetividade. Ela tem que ter aplicabilidade, tem que ser efetiva dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro do nosso bem viver social. Então, de uma forma simples, este é o conteúdo da nossa aula de hoje, que tratou sobre os métodos e conceitos clássicos aplicados à interpretação constitucional, baseados nas afirmações doutrinárias, nas formas de interpretação, nos princípios de interpretação constitucional. Eu espero que eu tenha sido claro. Entrem no fórum, coloquem lá no fórum a resposta da pergunta que eu deixei lá para debate e destaquem também os pontos que tem algum probleminha nos slides. Destaquem esses slides aí e vamos que vamos. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos e bons estudos!